Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Rômulo GPF e esta é uma aula de Física. Falaremos hoje sobre eletricidade e termologia, mais especificamente envolvendo potência elétrica e calorimetria. Este é o primeiro vídeo sobre este tema. Eis uma questão. O estudante pretende analisar a eficiência de forno de micro-ondas e, para isso, inicialmente, verifica-se que o aparelho, quando em potência máxima, fica ligado em uma fonte de energia elétrica que fornece uma diferença de potencial contínua de 200 volts e uma corrente elétrica de 7 amperes. Em um segundo momento, o estudante liga o forno em potência máxima durante 1 minuto e o utiliza para aquecer 100 ml de água, calor específico de 4,2 joules por grama por grau Celsius e massa específica 1 grama por ml, em um copo de vidro que possui capacidade térmica de 70 joules por grau Celsius, a partir de uma temperatura inicial de 20 graus Celsius até a temperatura de 90 graus Celsius. Letra A. Qual é a energia fornecida pela fonte de energia elétrica no processo? Demonstre com cálculos. B. Qual é a energia necessária para aquecer a água e o copo a partir de uma temperatura inicial de 20 graus Celsius até a temperatura de 90 graus Celsius? Demonstre com cálculos. E letra C. Apresente e explique 2 motivos pelos quais há diferença entre o valor obtido para a energia no item A quando comparado ao item B. Questão de vestibular esta, hein? Beleza. Questão aberta. Resolvendo então. Então, vamos lá. A letra A pergunta: qual é a energia fornecida pela fonte de energia elétrica no processo? Demonstre com cálculos. Então, não simplesmente citar o valor, né? Temos que resolver passo a passo até chegar nele. E essa resolução, pessoal, quando se trata de questões abertas, ela tem que ser bem organizada e bem detalhada, senão eles não aceitam. Algo tipo um rascunho, tal como se costuma fazer para resolver as questões fechadas, não são aceitos nesse caso aqui. Beleza? Mas vamos lá, passo a passo. A energia, pessoal, é o que nós queremos encontrar, né? A energia fornecida pela fonte de energia elétrica no processo. Então, disse que o estudante pretende analisar a eficiência do forno micro-ondas, então inicialmente verifica-se que o aparelho, quando em potência máxima, fica ligado em uma fonte de energia elétrica que fornece uma diferença de potencial contínua de 200 volts e uma corrente elétrica de 7 amperes. Então, essa diferença de potencial e esta corrente elétrica são fornecidas pela fonte, né, a qual o aparelho é ligado. Beleza? Então, está perguntando na letra A qual é a energia fornecida nesse caso, né? E lembrando que o experimento que ele fez aqui, ligando o forno nessas condições, foi durante 1 minuto. Mas vamos lá. Sabemos que a energia é calculada multiplicando-se a potência pelo intervalo de tempo ao qual o aparelho está ligado, certo? Energia, então, é igual a potência vezes o intervalo de tempo ΔT. No caso nosso aqui, pessoal, o intervalo de tempo ΔT é de 1 minuto, né? Então, o intervalo de tempo ΔT é igual a 60 segundos. Por quê? Porque o minuto, pessoal, não é a unidade de medida de tempo oficial. Então, no Sistema Internacional de Unidades, que é o conjunto de unidades de medida oficial, nós temos que para o tempo, né, a unidade de medida é o segundo, certo? Então, transformamos 1 minuto para segundos, que ficou ΔT igual a 60 segundos. Precisamos da potência, POT. A potência do aparelho nesse caso, né, que vai depender da voltagem e da intensidade da corrente elétrica, né? A diferença de potencial ou tensão elétrica, né, entre os terminais do aparelho
U é igual a 200 volts. Isso significa 200 joules de energia para cada um coulomb de carga que chegue ao aparelho, beleza? A intensidade da corrente elétrica I é igual a 7 amperes. Isso significa 7 coulombs de carga passando por segundo em determinado ponto da fiação elétrica que dá acesso ao aparelho, certo? Prosseguindo então, para calcular a potência, vamos multiplicar a voltagem pela intensidade da corrente elétrica. Então, potência é igual a voltagem vezes intensidade da corrente elétrica, certo? Ou U vezes I. Substituindo, pessoal, a potência nós queremos encontrar, né? Será igual voltagem ou diferença de potencial U igual a 200 volts. Então, no lugar de U escrevemos 200, tá aqui, ó, né? Vezes, no lugar de I escrevemos 7, porque I é igual a 7 amperes. Beleza? Então, potência será igual a 200 vezes 7, que é igual a 1400 watts, ou seja, 1400 joules de energia por segundo estão chegando no aparelho fornecidos pela fonte de energia elétrica a qual ele está ligado. Beleza? Aqui, pessoal, o raciocínio é bem lógico de você calcular isso, porque 200 joules de energia para cada um coulomb de carga. Você tem 7 coulombs por segundo chegando lá na fiação do aparelho. Ora, se você multiplicar 200 por 7, vai encontrar evidentemente quantos joules de energia você tem a cada um segundo chegando no aparelho, certo? 200 joules para cada coulomb de energia. São 7 coulombs a cada segundo, então, né, você tem ao todo 1400 joules por segundo chegando ao aparelho. A energia, pessoal, é calculada multiplicando a potência pelo intervalo de tempo ΔT. Então, energia é igual a potência vezes ΔT, certo? Por quê? Porque a potência se refere à quantidade de energia, no caso aqui, que chega ao aparelho a cada um segundo. Essa aqui que nós acabamos de encontrar. Aqui seria a quantidade de segundos durante a qual o aparelho vai estar ligado. Que na nossa situação aqui é de 60 segundos, que é 1 minuto, né? Então vamos lá, energia é igual a 1400 vezes 60, porque 1400 é a potência, substituímos potência por 1400, certo? Está aqui, ó, acabamos de encontrar, vezes intervalo de tempo ΔT, já temos aqui, ó, 60 segundos, certo? Energia, então, será igual a 1400 vezes 60, vai dar 84.000 joules. Então, energia que chega no aparelho, né, o total de energia que chega no aparelho fornecida pela fonte, certo? Nesse intervalo de tempo de 60 segundos, ou de 1 minuto, é de 84.000 joules. Beleza? Então, pessoal, durante 1 minuto, a fonte de energia elétrica fornece 84.000 joules de energia ao forno de micro-ondas, certo? Continuando então. Vamos agora à letra B. Qual é a energia necessária para aquecer a água e o copo a partir de uma temperatura inicial de 20 graus Celsius até a temperatura de 90 graus Celsius? Demonstre com cálculo. Então, quero que você resolva detalhadamente, bem organizado, conforme fizemos na letra A. Vamos lá, então. Aqui está uma figura representando o forno, né? Forno de micro-ondas, lá dentro tem um copo com água para ser aquecido, certo? A energia E seria equivalente à quantidade de calor que se deve fornecer à água e ao copo para que os dois sejam aquecidos de 20 graus Celsius para 90 graus Celsius, certo? Essa energia corresponderá à quantidade de calor necessária para aquecer a água mais a quantidade de calor necessária para aquecer o copo, beleza? Para a água temos volume da água 100 ml ou 100 mililitros, né? Falou que a densidade da água é 1 grama por mililitro ou 1 grama por ml. Ora,
isso nos dá a entender, né, que a massa M da água é igual a 100 gramas. Por quê? Se você tem 1 grama de massa para cada 1 ml de volume, se são 100 ml, 100 vezes 1 grama, 100 gramas, beleza? Porque para cada 1 ml tem 1 grama de massa, então se são 100 ml ao todo, você vai ter 100 gramas de massa, beleza? Porque é a massa que nós vamos usar no cálculo, né, e não o volume, mas citou o volume, a densidade, e a partir daí deduzimos qual é o valor da massa, beleza? Nesse caso aqui está bem simples, né, por raciocínio lógico a gente chega a isso, não há necessidade de cálculos separados. Mas se você tiver dúvidas sobre isso, escreva nos comentários, depois eu poderei verificar uma forma de esclarecê-lo, certo? O calor específico C minúsculo da água é igual a 4,2 joules por grama e por grau Celsius, certo? Se costuma usar muito calor específico em calorias por grama por grau Celsius, mas a caloria não é uma unidade de medida oficial para a energia. Aqui apareceu já em joules, né, para inclusive favorecer a nossa resolução. Temperatura inicial T0 igual a 20 graus Celsius, temperatura final T igual a 90 graus Celsius. ΔT, que é a variação da temperatura, é igual a temperatura final menos temperatura inicial. ΔT será igual a 90 menos 20. Temperatura final igual a 90 graus Celsius, né, menos temperatura inicial, que é igual a 20 graus Celsius. Está aqui. Então, a variação de temperatura ΔT será igual a 70 graus Celsius, beleza? 90 menos 20. Variação de temperatura igual a 70 graus Celsius. A quantidade de calor, pessoal, que é a energia necessária para aquecer a água de 20 para 90 graus Celsius, né, é calculada multiplicando a massa pelo calor específico e pela variação da temperatura. Então, quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Substituindo, quantidade de calor é igual a massa 100 gramas. Você pergunta, não é necessário transformar essa massa para quilogramas, uma vez que o grama não é a unidade de medida oficial, e sim o quilograma para massa? Olha, observe o calor específico, ele vai nos dizer se isso é necessário ou não. Lá no calor específico nós temos 4,2 joules por grama e por grau Celsius. Então, se aqui está 4,2 joules por grama e por grau Celsius, você pode deixar a massa em gramas, porque esse grama aqui vai ser simplificado com o outro na hora dos cálculos, né, e desaparece. Um vai ser dividido por outro, o resultado é 1, não precisa escrever mais, ele é como se você não tivesse ele ali. Então, se aqui tivéssemos joules por quilograma e por grau Celsius, aí a massa deveria estar em quilogramas, certo? Nesse caso não precisa. Efetuando a multiplicação aqui então, quantidade de calor que é igual a 100 vezes 4,2 vezes 70, né? Porque massa M 100 gramas vezes calor específico 4,2 joules por grama por grau Celsius vezes variação de temperatura ΔT, que é igual a 70 graus Celsius, que encontramos aqui, ó. Então a quantidade de calor Q será igual a 29.400 joules. Essa é a quantidade de calor necessária, ou quantidade de energia, né, necessária a ser fornecida a 100 gramas de água, o que corresponde ao volume de 100 ml, né, de modo que aqueça de 20 graus Celsius para 90 graus Celsius, beleza? Continuando. De novo a questão aqui, para se precisarmos, né? Para o copo de vidro temos, falou aqui, pessoal, que em relação ao copo de vidro, a capacidade térmica dele é 70 joules por grau Celsius. E também vai sofrer a mesma variação de temperatura, vai de 20 graus Celsius para 90 graus Celsius. Então, capacidade térmica C maiúsculo igual a 70 joules por grau Celsius. Isso é a quantidade de energia necessária a fornecer, devemos fornecer a ele para que sofra cada 1 grau Celsius de aumento, né, que o vidro precisar ter acrescentado em sua temperatura, você precisa fornecer a ele 70 joules. Então, 70 joules de energia para cada 1 grau Celsius que você desejar aumentar na temperatura do vidro, do copo de vidro, né?
porque isso é a característica do objeto e não do material, certo? Já o calor específico é do material. A capacidade térmica é do objeto. Então, esse objeto, copo de vidro, precisa receber 70 joules de energia para cada 1 grau Celsius que você deseja aumentar na temperatura dele. Beleza? ΔT, pessoal, a variação de temperatura é a mesma da água. Então, variação de temperatura do copo de vidro, 70 graus Celsius. Quantidade de calor é o que nós queremos encontrar aqui. Qual a quantidade de energia, então, a ser fornecida ao copo de vidro para que ele sofra um aumento de temperatura de 70 graus Celsius, sabendo que para cada 1 grau Celsius eu tenho que fornecer 70 joules de energia a ele. Isso é o significado da capacidade térmica. O cálculo é feito assim, ó, a relação matemática entre essas grandezas é capacidade térmica igual a quantidade de calor dividida pela variação de temperatura, ΔT. Substituindo os valores, ó, no lugar da capacidade térmica, 70 joules por grau Celsius, está aqui 70, igual, no lugar de Q, quantidade de calor, nós não temos, estamos procurando Q continua, sobre ΔT, variação de temperatura, igual a 70 graus Celsius, então no lugar de ΔT, 70. Aqui, pessoal, nós temos uma igualdade de frações, ó, 70 sobre 1 igual a Q sobre 70. Então, isso nos permite fazer a famosa multiplicação cruzada. 1 vezes Q é igual a 70 vezes 70. Está aqui, ó, certo? Todo número inteiro, pessoal, você não vê nada no denominador, mas ali tem 1, sempre. Então, 1 vezes Q é igual a 70 vezes 70. 1 vezes Q é igual a Q, 70 vezes 70 é igual a 4.900. Então, a quantidade de calor necessária a ser fornecida ao copo de vidro para que ele sofra um aumento de 70 graus Celsius é de 4.900 joules. A quantidade de calor total QT necessária para aquecer água mais copo será quantidade de calor total QT igual a quantidade de calor necessária para aquecer a água mais a quantidade de calor necessária para aquecer o copo. Então a quantidade de calor total será igual a 29.400 mais 4.900, beleza? Que essa aqui foi a quantidade que encontramos necessária para aquecer a água, né, de 20 para 70 graus Celsius, para 90 graus Celsius, né, melhor dizendo, e essa aqui é a quantidade de calor necessária para aquecer o copo de 20 para 90 graus Celsius, beleza? Então temos que a quantidade de calor total a ser fornecida ao conjunto água mais copo será de 34.300 joules, certo? Portanto, para aquecer o conjunto água mais copo, de modo que se aqueça indo de 20 graus Celsius para 90 graus Celsius, é necessário fornecer 34.300 joules de energia. Beleza? Continuando. Letra C. Apresente e explique 2 motivos pelos quais a diferença entre o valor obtido para energia no item A quando comparado ao item B. Em A encontramos, pessoal, energia E igual a 84.000 joules, que é a quantidade que o aparelho recebe para funcionar. Ele recebe da fonte de energia a qual ele está ligado, né? Em B nós encontramos energia que é igual a quantidade de calor total de 34.300 joules, que é a quantidade de energia realmente aproveitada, energia útil, que foi a quantidade de energia necessária para aquecer o conjunto, né, água mais copo. Beleza? A diferença entre essas duas medidas é, então, 84.000, que é a energia total que chega no aparelho, né, fornecida pela fonte, menos a quantidade de energia que ele realmente, como se diz, ele utiliza para a sua finalidade, né, que é aquecer aquilo que você coloca lá no interior do forno. Então, ele fornece isso aqui para a água e o copo se aquecerem, né, indo de 20 para 90 graus Celsius, tendo recebido da fonte 84.000 joules. Então, fornece 34.300 joules para a água. Aqui vai dar uma diferença de 49.700 joules. Então, essa quantidade aqui não é usada para aquecer a água. Ela chega juntamente dentro desses 84.000 aqui, ó, fornecidos pela fonte, né?
Isso aqui acaba sendo usado para aquecer a água e o copo, porém isso aqui é gasto de outra forma, né? Não é aproveitado para a finalidade principal do aparelho. E podemos agora falar sobre os motivos, então, aqui pediu 2, né? Pelos quais encontramos essa diferença, né? Porque, então, se o aparelho, o forno, recebe 84 mil joules de energia da fonte, a tomada a qual está ligado lá, por que apenas 34.300 joules ele precisa para aquecer a água? Por que ele tem que receber da fonte, então, os 84 mil, sendo que para aquecer a água são somente necessários 34.300 joules, né? Bom, o primeiro motivo é o seguinte, que uma parte da energia que o aparelho recebe da fonte para funcionar é consumida no próprio processo de funcionamento. Então, independente de qual seja o aparelho, pessoal, do caso aqui é um forno de micro-ondas, né? O forno de micro-ondas tem os seus detalhes lá. Tem uma transformação da corrente alternada em corrente contínua de alta voltagem. Depois, de um terminal para outro lá, ocorre uma liberação de vários elétrons, né? Tem também um campo magnético aplicado a esses elétrons, de modo que eles possam girar de uma forma de tal modo como que espiral, né? E ali eles possam, nessas condições, emitir a radiação eletromagnética do tipo micro-ondas. Então, depois essas micro-ondas seguem uma tubulação e chegam até o teto da parte interior do forno, onde são espalhadas ali para atingir o que está lá dentro. Veja, nesse processo todo aí, há um consumo de energia, de uma certa forma, certo? Há um consumo de energia aí, porque essa parte de energia que o aparelho recebe da fonte, para poder, né, do total que ele recebe da fonte, uma parte ele gasta ali, só no seu processo de funcionamento, que é transformada em energia térmica, aquece as peças envolvidas, né? Isso poderia ser um forno elétrico comum, né? Não precisaria ser necessariamente de micro-ondas. Lá, inclusive, haveria até um aquecimento dessas peças mais ainda, né? Uma perda maior de energia do que aqui. E isso ocorre desde o instante que o aparelho recebe energia da fonte até a emissão das micro-ondas. Gasta uma parte da energia do total recebido. Então, para poder funcionar, né, e conseguir liberar as micro-ondas para então aquecer os alimentos ou o que você colocar lá dentro do forno, gasta-se uma parte de energia que não é a energia que você vai precisar necessariamente para aquecer o alimento, mas tem que existir para que o aparelho funcione, né? Ele consome de uma outra forma, beleza? Continuando aqui. Outro motivo, pessoal, perdas de energia para o ar de dentro e de fora do forno. Ao aquecer a água e o copo no interior do forno, uma parte da energia é transferida para o ar que ali se encontra até atingir o equilíbrio térmico, a 90 graus Celsius. Porque o que acontece? As micro-ondas aquecem a água e aquece o vidro não com a mesma facilidade que acontece a água, né? O vidro, devido à sua estrutura de organização molecular, dificulta mais o alinhamento lá com o campo elétrico das micro-ondas para poder ser aquecido. Já a água não, a água se aquece facilmente, porque ela tem suas moléculas, sua organização molecular mais simples e está no estado líquido, então as moléculas podem girar facilmente, né, se alinhando com o campo elétrico das micro-ondas. E aí você tem a transmissão de calor da água aquecida por condução para o vidro, tal, beleza. Só que lá dentro do forno tem ar, então uma parte dessa energia que foi transferida para a água, né, que as micro-ondas provocaram o aquecimento da água, ela vai ser transferida para o ar lá dentro, né, até que tudo atinja os 90 graus Celsius. Então, é uma parcela também da energia recebida do total vindo da fonte para o forno, o aparelho, que não vai ser usada no aquecimento propriamente da água e do copo. Vai ser transferida para o ar ali no interior do forno, certo?
E outra coisa, a porta do forno não oferece um isolamento térmico perfeito. Aliás, nenhum aparelho, né, que envolve aquecimento, resfriamento, como a geladeira, por exemplo, ela não veda totalmente. Você tem entrada de energia térmica do exterior para o interior dela. E aqui também, mais que melhor que qualificado, desenvolvido tecnologicamente que seja esse forno, ele acaba deixando escapar um pouco de energia, né? Assim, uma parte da energia térmica do ar de dentro acaba escapando para o ar de fora. Isso, né, é parcela pequena, mas existe. Portanto, dos 84 mil joules de energia que o forno recebe da fonte, apenas 34.300 joules são realmente aproveitados para a finalidade a qual ele se destina, que é aquecer aquilo que é colocado em seu interior. Ocorre, portanto, um gasto não útil de 49.700 joules, dos quais uma parte é consumida pelo aparelho para poder funcionar e outra é perdida para o ambiente. Coloquei aqui entre parênteses não útil porque, na realidade, né, não é para a finalidade que ele se destina, mas se não houver essa quantidade disponível para poder funcionar, você não tem o aquecimento dos alimentos lá dentro. Assim, o forno consegue utilizar realmente menos da metade da energia que recebe, certo? Isso aí tem a ver com o rendimento do aparelho, né? Aqui a questão não pediu para você calcular rendimento, mas seria você comparar a energia útil, que realmente é utilizada para aquecer o que está dentro do forno, que é o objetivo principal dele, de funcionamento. Você compara com a energia total e vê que percentual, né, no caso que é menos de 50%, né? Que é o rendimento do forno. Beleza? Obrigado por ter assistido até o final. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Até o próximo.